Fala pessoal, tudo certo? Jonathan aqui da GB Investimentos para mais um vídeo aqui no canal da empresa. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre como a gente começa a investir mesmo tendo pouco dinheiro, que é uma das dúvidas que muitos investidores têm e o pessoal às vezes deixa de começar a investir logo achando que para começar a investir, começar a fazer um acúmulo de patrimônio de longo prazo é necessário ter um aporte maior, já ter algum valor mais grande para começar investindo. E a verdade é que não, que a gente pode sim com pouco dinheiro todos os meses com dedicação a gente conseguir conquistar grandes patrimônios no longo do tempo, né? Então, o mais importante, antes de tudo, na verdade, a gente tem que definir exatamente quais são os nossos objetivos, né? Então, o que eu quero com esses investimentos? Eu quero pensar na minha aposentadoria lá na frente. Eu quero estar pensando na construção da minha casa daqui a uns 5 anos, eu quero comprar um carro o ano que vem, então, ou eu quero os três ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer essas definições de tempo, porque isso faz muita diferença na maneira que a gente faz as alocações dos nossos aportes com o tempo, né? Então isso é um ponto extremamente importante. E sempre é bom lembrar que antes de começar a investir por longo prazo, a gente tem que ter a famosa reserva de emergência. Parece clichê, mas a gente precisa ter a reserva de emergência definida, né? Porque a reserva de emergência nos permite investir para mais longo prazo e algumas aplicações, a própria renda fixa, por exemplo, se a gente deixa o dinheiro sem carência por mais tempo, né? O que é sem carência? Não ter acesso, não consigo tirar ele antes, eu consigo umas rentabilizações melhores. Só que para me permitir fazer esses investimentos mais longos, eu preciso ter o curtíssimo prazo, que seria a reserva de emergência definida, porque se eu precisar desse dinheiro, aquele de mais longo eu não vou ter acesso, eu não vou ter liquidez, que a gente chama, né? Mas a reserva de emergência sim, então eu tenho essa alternativa antes de precisar de alguma forma pegar aquele lá na frente. Então a reserva de emergência é extremamente importante antes de a gente começar a investir. E essas definições de tempo, então a gente pode fazer caixinhas, digamos assim, né? Investir, direcionar um pedaço daquele aporte para a minha renda, para o meu objetivo 1, né, que seria a compra de um carro, 2 para a construção de uma casa e 3 para uma aposentadoria propriamente dito, tá? Então essas definições acontecem com o tempo, não tem problema nenhum. E já tem vários estudos, né, mesmo que comprovam também que quando a gente investe, a variável principal nos juros compostos, né? O que é juro composto? É aquele efeito de juros sobre juros, né? Eu botei R$1.000, vai me render 1%, no mês que vem não vai ser 1% sobre 1.000, vai ser sobre 1.001, junto com aquele 1.010, né? Aquele percentual a mais que ele me rendeu. Então, o que acontece? Sempre que eu vou investindo, esses juros sobre juros, ele vai acumulando. Então, esse 1% vai ser sobre o meu aporte inicial, mais os juros, mais o aporte novo, e a gente vai fazendo esse efeito acontecer com o tempo. E ele demora um pouco, ele não acontece de um dia para a noite, então tem que ter essa paciência e essa disciplina, que é aí onde mora o maior perigo, onde a maioria dos investidores deixam e abandonam seus projetos, porque quando tu está começando com R$500 por mês, R$1.000 por mês, nos primeiros anos tu não enxerga tanta diferença assim de juros, né, acontecendo, mas com o tempo, 5, 6, 10 anos, 20 anos, essa evolução ela é extraordinária e a quantidade de juros gerados do teu patrimônio é muito maior, na verdade, que o próprio aporte que você colocou, né? E dentro dessa programação, obviamente, a gente tem diversas classes de ativos, né? A gente tem os investimentos mais conservadores, né? São as tradicionais rendas fixas, seja no Tesouro Direto, seja em CDBs, LCIs, LCAs, que são mais conservadores e mais previsíveis no longo do tempo, né? A gente tem muitos fundos de investimentos, tanto fundos de renda fixa como fundos multimercado, até mesmo fundos de ações, que também compreendem uma alocação. As ações propriamente ditas, né? Quando a gente vai, conforme eu estou falando, a gente está aumentando, né, o nível de agressividade, o nível de risco que você está tomando. Ações, fundos imobiliários, investimento no exterior. Então tudo isso faz parte de uma carteira, um portfólio desenhado, mas você tem que levar em consideração o seu perfil de investimento. Se você é uma pessoa extremamente conservadora, não tem problema nenhum, você não é obrigado a investir em ações, você pode fazer grande acúmulo de patrimônio na renda fixa, não tem problema nenhum. Se você é uma pessoa que aceita, toma mais risco, investir em ações, por exemplo, em fundos imobiliários, é uma baita de uma alternativa, que no longo do tempo, se bem feitas as análises, boas escolhas, tende a ter uma relação risco-retorno adicional, um retorno superior, né, nessa classe de ativo. Então esse desenho ele deve acontecer, e para investir hoje tanto em renda fixa como para comprar ações, uma cota de fundo imobiliário com R$10, às vezes menos do que isso já é possível. Então tu percebe que qualquer tipo de investimento hoje, independente da classe de ativo, risco ou sem risco ou moderado, a gente é extremamente acessível, né? Com aportes pequenos, R$50 a R$100 já é possível a gente começar a fazer esse trabalho.
Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? E nunca deixar de estudar, né? Você precisa se atualizar do mercado, você precisa ter um conhecimento básico, né? Mesmo com o nosso trabalho de assessoria, auxiliando os nossos clientes, é muito legal quando o cliente tem um conhecimento, ele entende das alocações que estão sendo feitas, e é mais fácil a comunicação e é mais fácil de você entender e ficar fiel ao objetivo seu, né? Porque se você fez um planejamento de 2, 3 anos e você não entende o que está acontecendo, né, você não vai ser fiel, você não vai ser disciplinado junto a esse planejamento. Então você provavelmente vai acabar caindo na metade do caminho, ou bem no início, né? Então quando você tem uma noção, nem que seja básica, né, dos objetivos, bem claro do que você quer para o futuro, né, tem uma assessoria te auxiliando para tirar de dúvida e para conhecimentos mais avançados, né, tenho certeza absoluta que você pode sim, mesmo com pouco dinheiro, lá na frente ter grande acúmulo de capital e realizar todos os objetivos que você espera. E é para isso que a gente está aí também, não é mesmo? Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado tranquilo. Qualquer dúvida a gente fica à disposição para estar conversando sempre com vocês. Um abraço, se cuidem!